Então, estamos aqui hoje para a primeira palestra dessa série de encontros que nós organizamos aqui com amor e carinho para todos nós, além do arco-íris, um espaço de fala para todes. Então, como vocês podem acompanhar aí na divulgação, né, nós teremos uma série de 15 palestras, começando hoje com Micael Alegrete Veloso, cotas trans nas universidades, e nós prosseguiremos até o dia 16 de junho, encerrando com História da Literatura Lésbica, com a Lídia Bisio, do Clube Lesbos, procurando contemplar aqui, como bem diz o nome do evento, um espaço de fala para todos, para que nós possamos compartilhar aquilo que estamos produzindo e também aquilo que estamos compreendendo desta realidade tão diversa, para que possamos nos educar, para podermos enfrentar violências e promover um espaço de maior diversidade de fato, de acolhimento e de respeito. Respeito à diversidade e respeito à vida de todas as pessoas. Então, hoje, nós iniciaremos aqui este evento. Eu estou tentando localizar aqui se a gente tem mais alguém da instituição, algum outro professor ou professora, coordenador ou coordenadora. Se tiver alguém, por gentileza, se pronuncie, mas acredito que não. Então, nós vamos receber agora, né, para falar com a gente, Micael Alegrete Veloso. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do Micael, farei esta intermediação, né? E, desculpa, antes de iniciar também, eu acabei esquecendo de saudar a todas as nossas ancestrais, aos nossos ancestrais, aos ancestres que nos permitiram chegar até aqui, e saudando aí a comunicação, Lara Oiê, que possamos ter um bom encontro, um encontro muito comunicativo e potente. Lara Oiê, show. Lara Oiê. Então, vamos receber aqui Micael Veloso, que aos 9 anos de idade se descobriu como lésbico. Se assumiu para todos, famílias e amigos, aos 11. O ano era 2009, ainda não existia rede social e smartphone como existe hoje. No máximo era um Orkut aqui e um outro MSN ali. Tempos de lan house, nesse contexto, passei por um cenário de violência psicológica e moral extremo, ainda quando criança. Nos anos 2000 não havia Pink Money. Em 2022, me assumi como homem trans, mesmo sabendo que não era mulher desde 2015. Em 2018, junto ao coletivo Prisma LGBT, Dandara dos Santos, conquistamos as cotas trans na UFABC, e fizemos história. Nessa palestra, vamos contá-la. Dentro do cenário do hip-hop, militei nas batalhas de rima em 2019 e 2020 e atualmente produzo letras e sons de forma caseira quando bate a inspiração. Por conta da correria dos atendimentos, não consigo mais me dedicar às batalhas como antes. Atualmente, estou delegando pela setorial LGBTQIAP+, em São Bernardo do Campo, para a aprovação do Plano Municipal de Cultura, que deve sair ainda este ano, de 2023. Então, vamos dar as boas-vindas a Micael, e também aproveito para avisar que este é um espaço de acolhimento, de respeito, portanto, nós vamos também gerenciar aqui a conversa nos chats, e pedimos educação, respeito nas manifestações, ok? É um espaço de acolhimento e respeito e de segurança para todas as pessoas aqui. Quem quiser enviar perguntas ao longo da palestra, pode fazer isso de forma pública, enviando aqui no chat, ou pode fazer de forma anônima, enviando diretamente para mim ou para a Shari. Quando vocês entram no chat, são os 2 primeiros nomes que aparecem, o meu e o da Shari, e logo em seguida do Micael. Mas vocês podem enviar para mim e para a Shari, que nós fazemos a mediação das perguntas, se quiserem permanecer anônimos. Ok? Então, já me estendi bastante. Vamos ficar aqui até por volta de 18 horas. Acredito que a gente deve exceder um pouquinho, já que é o primeiro dia. Mas ao longo deste tempo, a gente vai ouvindo o Micael e colocando as possíveis perguntas aqui no chat. Eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela e deixar a tela e o espaço todo disponível para Micael. Obrigado, Micael, por sua presença. Muito boa tarde a todos, todas e todes. A satisfação é toda minha de estar construindo mais um passo aí, mais um ano
podendo estar engajado sempre de alguma maneira, o que eu gosto de falar, né? A gente precisa ser um ser político em todas as nossas ações do dia a dia, né? E para quem vocês viram um pouco aí da minha história, né? Mas para quem ainda não me conhece, né? Não viu a minha apresentação no Instagram, eu tenho 25 anos, apesar da carinha de 18, né? Estudo na Universidade Federal do ABC, trabalho com terapias holísticas e ocultismo, sou artista e entre outras coisas, skincare em dia. Ai, ai. Enfim, gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cotas trans, né? Primeiro eu vou começar a falar sobre um pouquinho da história do Coletivo Prisma para contextualizar e depois vou passar para a parte das cotas mesmo, tá? Então vou estar compartilhando a minha tela com vocês, tá? Eu acho que já está aparecendo aqui, tá tudo certo, né? Qualquer problema, eu vou deixar o chat aqui também. Sim, a gente já vê a sua tela, Micael. Beleza. Combinado, então, gente. Então, bom, o Coletivo Prisma LGBT, inicialmente ele era só o Coletivo Prisma LGBT, depois que ele passou a ser Dandara dos Santos também, ele iniciou suas atividades mais ou menos em 2009, porém, nessa época, os integrantes envolvidos eram majoritariamente homens cis gays, que se juntaram na finalidade de montar um coletivo para festas, para vivência, que também é muito importante, correto? Né? Faz parte da construção da autoestima, da identidade do LGBT e de qualquer pessoa, né? Quem não gosta de ir na festa, se sentir desejado, não é? Porém, não tinha o viés político, não tinha o viés militante que a Prisma adquiriu depois da entrada de uma das nossas integrantes mais antigas, que é a Juliana Fabron, lá em 2012, né? Então, de 2009 até 2012, esse coletivo ele ficou meio só como festas e teve uma época até que ele caiu no limbo ali, né? Depois de 2012, mais especificamente, né? Definitivamente, em 2015, com a entrada de uma outra integrante do coletivo, a Natália, e o Raí Neres também, que estava dentro da universidade já nessa época, começou-se o debate para ter movimentações políticas. Por que aconteceu? Em 2015, foi que pichações de cunho nazifascista apareceram em muros ao redor da universidade e também desenhos em espelhos do banheiro, né, com ameaças para o público LGBT. Né? Então, pois é, né? O Rodrigo comentou uma carinha, né? Realmente muito chato, né? Muito ruim. E aí, mas pelo menos, por mais horrível que tenha sido, isso foi o gatilho, né? Do início do movimento Prisma, né? E por conta disso houve toda uma mobilização para fazer uma mobilização ali estudantil, colocar cartazes, aí tinha até um muro escrito, né, morte a gays, aí apagaram, picharam por cima, amo gays, ficou assim, né? Então, houve toda uma movimentação nesse sentido, e com o tempo foi passando, então foram fazendo rodas de conversa, né? Houve um caso também de uma funcionária, isso eu já tinha entrado no FABC, entrei em 2017, né? Então, já nessa época, eu já estava no FABC quando uma funcionária trans foi utilizar o vestiário feminino e perdeu seu emprego por conta disso, né? E isso foi uma das coisas também que mobilizou a gente para ir atrás das comissões, porque dentro da universidade, que vocês devem saber, acredito que grande parte aqui estuda, né? É muito burocrático, né? Para você conseguir uma lei que regulamenta, para você ter um viés, um embasamento jurídico, legislativo dentro do nicho universidade, o ecossistema universidade, parece que é um país à parte, né? De tanta instância burocrática que tem para você conseguir aprovar políticas muito simples, né?
Então, a gente foi se engajar e começou a estudar esses processos, e aí o que aconteceu foi que nós levamos essa questão do banheiro para a CEPAF e foi aprovada. As pessoas trans, elas já estavam utilizando o banheiro de acordo com o gênero que elas se identificavam. Só que quando você coloca uma placa falando que ela pode usar, aquele ser que deseja agredir, que deseja ameaçar de cunho nazifascista, ele vai se inibir, não é que vai desmantelar o preconceito, que a gente vai lacrar, não. É para a saúde da pessoa, para a segurança dela. Isso tem que ficar muito claro, né? Então, vamos para a próxima. Então, como que veio a inspiração, né, para a gente ter aí a ideia das cotas trans? Já era o que a gente estava discutindo há muito tempo, né? Então, houveram aí 4 instituições antes da UFABC que deram esse impulso, e depois da UFABC teve mais faculdades ainda, inclusive durante o processo de aprovação, a repercussão que o Prisma deu para a questão da aprovação das cotas trans fez com que outras instituições se mobilizarem, e quando a UFABC aprovou as cotas trans, mais já tinham aprovado também. Então, hoje você tem aí várias universidades que possuem, né? Então, aqui são alguns prints das resoluções que foram, né, publicadas, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul aprovou aí em 2016, Universidade Federal Fluminense, a UF, parece um suspiro, né? Aprovou aí em 2017, a Federal do Sul da Bahia também em 2017, e a do Recôncavo Baiano já em 2018. Então, em 2018, início de 2018, a gente começou a se mobilizar para levar para a CEPAF, que é uma comissão, eu não vou lembrar exatamente, Comissão para Aprovação de Políticas Afirmativas, alguma coisa assim, eu não vou me lembrar exatamente, e depois o consumo, né? Então, nós fizemos toda a mobilização no Facebook, no Instagram, fizemos rodas de conversa, né, com os ingressantes, que até então, eu como pessoa trans ingressei em 2017, então ainda não tinha as cotas trans, mas ingressei porque venho de uma realidade privilegiada, eu tive acesso ao conhecimento, passei no vestibular e tudo mais, né? Não é todo mundo que tem, mas pelo menos aí servimos como ponte para pessoas que não têm a mesma realidade, correto? E hoje elas podem entrar na universidade também. Porém, mas olha como é que foi. Um dia antes da gente votar na final, na instância final no Consune, alguns professores do Centro de Matemática e Ciências Cognitivas, também conhecido como povo de exatas, se reuniu e mandou um documento para a reitoria com diversas falácias cognitivas relacionadas aos propósitos da necessidade de ter uma cota trans. Entre uma das coisas citadas, uns absurdos citados nessa nota que foi encaminhada um dia antes, estava falando sobre exclusivismo, dizendo que, né? E isso é importante abordar hoje aqui, pessoal, porque tem muita gente que pensa assim. Muita gente. E como que a gente quebra esse pensamento? Com dados, com informação. Então, o que aconteceu? Estavam falando sobre exclusivismo. Então, eu vou aprovar cotas trans para as pessoas trans e os outros LGBTs, como é que fica? Né? Então, tem muitas pessoas que ainda pensam assim. E entre outras falácias que eles citaram na nota, né, que nós tivemos que rebater, né, na correria também, um dia antes, nessa nota que a gente lançou, esclarecimento sobre a minuta da reunião do CMCC contra a proposta das vagas para as pessoas trans. Né? E entre o que estava escrito na nossa nota de resposta, né, a essa falácia de política pública, né, foi o seguinte: o texto do CMCC afirma a falta de dados em relação à especificidade da população T e afirma que esse grupo seria privilegiado, olha que absurdo,
diante da população LGBT cisgênero. Isso revela, gente, como quem fez essas afirmações não estudou, né? Não estudou, não leu, não viveu. Então, é ignorância. A gente quebra a ignorância com informação, né? Afirmando não hierarquia de opressões. De certa forma, não há hierarquia de opções, mas elas agem de maneira específica na realidade social, objetivando exclusões distintas. Então, de acordo com o censo do IBGE, tem todos os dados aqui para vocês lerem, a escolaridade de casais homoafetivos é bem alta, é a superior à média nacional. Então, LGBs estão bem na fita, meu. Tá com tudo aí, a galera tá aí. Agora, quando a gente pega esse recorte, aí vocês vão ver os dados e vocês vão entender. Quando a gente pega esse recorte e coloca para as pessoas trans, 56% não possui ensino fundamental. Ensino fundamental, gente. Quanto é 6 vezes 6? A pessoa não tem. Analfabetismo funcional. Aí você quer falar para uma pessoa dessa, vai trabalhar. Vai trabalhar como, meu amigo? Tá? Importante. 72% não concluíram o ensino médio. Então, antes de chegar na universidade, existe um gargalo. As cotas é o mínimo. As cotas é uma gota. E 0,02. Eu vou falar de novo. 0,02 de toda a população trans estão na universidade. Chocante, né? Chocante. Então, conclui-se que percebemos que as divergências sexuais de gênero concluem realidades distintas, não devendo ser consideradas a população LGBT em geral, como os reacionários colocaram naquela minuta lá, desesperada, porque não queriam que a gente aprovasse a cota. E detalhe, que esses dados são de 2010, do censo do IBGE de 2010. Vamos atualizar isso? Por que vocês acham? E não teve censo, gente. Se a gente consegue aprovar coisas assim com dados desatualizados, você calcula o que a gente não faz com o dado certo, né? Eles sabem que a gente quebra a ignorância com dados. Então, vamos fazer o quê? Não vai ter dados. Né? Enfim. Não conseguiram, né, gente? Não conseguiram, porque aí nós fomos para o Consune, lá no dia do Consune estava eu, estava a Raí, estava a Érica Malunguinho, que fez uma fala, que, gente do céu, foi demais aquela fala. Ela começou a quebrar a outra banca na apresentação dela. Porque você pensa, uma mulher trans negra, qual é o estigma que essa imagem passa? Quando ela começou a falar assim, porque eu tenho formação não sei o quê, tenho mestrado não sei o quê, precisava ver a cara dos reacionários de direita que estavam lá. Gente, foi demais. Eu amei. Eu amei ver a cara de frustra. Sabiam o que fazer, né? Tira a pessoa do lugar, né? Faz, ocasiona a mudança. É assim, né? Então, a CEPAF aprovou. Aqui está o print aí da minuta de resolução. Tudo lá tá, todos os prints, documentos, tá tudo lá no Drive da Prisma, né? E aí tem todo o embasamento legal, artigo 5º da Constituição, que estabelece igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Inclusive as diferenças quanto a sexo, orientação sexual, identidade de gênero, né? Então, fora a legislação da própria universidade, é uma série de itens que tem essa minuta, né? E depois da correria que foi essa nota aí um dia antes, nossa, eu lembro o estresse que foi, o estresse.
a gente conseguiu levar para o Consune e com muita argumentação, tudo mais, as cotas foram aprovadas, né? Então está aqui um print do documento de apresentação da ata, né, da reunião, e que iria ser discutidas e tudo mais. Eis que em 2019, tá aí nós recebendo os ingressantes, né? Isso foi em 2018, tudo que eu relatei aconteceu durante 2018, e aí, no final de 2018 foi aprovado, só que a UFABC, ela não tem ingresso de alunos em janeiro, como as outras universidades. Nós temos o sistema de quadrimestres, né? Então, tem o primeiro quadro de janeiro a abril, aí maio tem uma férias, né? Um recesso, depois tem mais um quadro e mais um recesso em novembro. Então, os ingressantes, eles entram no segundo quadrimestre, né? Começa agora em maio, começou hoje a aula, inclusive, né? Coincidências? Acho que não. E aí, nesse dia de 2019, nós estávamos lá, todos felizes, né? Essas fotos aqui estão lá no meu Instagram, então estão publicadas, tá? Então não tem problema, né? O Raí, né? O pessoal, a gente com a mesa, então as pessoas vinham no início todas tímidas, todas ressentidas, né? Com medo. Isso é muito importante, pessoal. Galera aqui que vai também se engajar na militância, né? Passar isso para vocês. A pessoa que ela está na vulnerabilidade, e aí não interessa a intersecção. A pessoa que ela está na vulnerabilidade, você consegue ver pelo olhar, pelo jeito, a pessoa olha para baixo, normalmente anda curvado, né? Então, é sempre com muito afeto, gente, porque a gente está acostumado a ser tratado igual lixo. Então, pessoal que está ali na linha de frente, está acolhendo, por mais que a gente se revolte, às vezes a gente vai ter que engolir seco para debater e argumentar coisa básica, como esses dados que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Com gente que você queria sair, né? E com quem a gente tem que abraçar, a gente tem que abraçar de verdade com a mesma intensidade que a gente tem vontade de, né? Então, é assim, precisa, porque, nossa, hoje, graças a todos os orixás, né, eu estou bem, mas por muito tempo, quem me manteve vivo foi a militância, foi o Prisma, né? Então, assim, isso é muito importante. E quem está aí deve saber disso, que o afeto é muito importante, né? Aqui foi a divulgação que a gente liberou nos grupos, no Instagram, todos os lugares, teve flyer e tudo mais, né? E a gente lá no dia, isso deu uma repercussão, gente, deu uma repercussão que ainda em 2019... Pessoal, vocês desculpam as perguntas, eu não estou conseguindo acompanhar, no final a gente responde, tá? A gente vai separando aqui, Micael, pode ficar tranquilo. Beleza, beleza. É que como eu dou aula também, eu fico na fissura, assim, eu quero deixar tudo certo, sabe? Te entendo. E aí, em 2019, a Erika Malunguinho, que estava lá argumentando, quebrou tudo na universidade, gente, que mulher essa mulher. Quebrou tudo lá. Aí fez a frente parlamentar, na época ela era deputada, né? A Erika Hilton era vereadora na época, estava lá no dia também, estava de black, estava com cabelo diferente, teve canto para Exu na abertura. Gente, foi lindo. Vocês pensam a Alesp, aquele ambiente conservador, quadrado, né? Cheio de viado sapatão trans, preto, periférico, tocando para Exu, tipo... Sabe, foi um dos momentos mais emocionantes, assim, dá para ver no olhar, no sorriso, né? Olha o olhar iluminado aqui das pessoas, né? Até quem é mais sério, né? Tem um brilhinho ali. Isso é muito bonito de ver, sabe? Isso dá fé, né? Isso é fé. O movimento é fé. E teve essa frente parlamentar, tinha mais fotos, gente, só que
na correria, eu consegui só pegar os prints do Instagram, do Prisma e do meu Instagram, tá? E também em 2019, a gente, junto com o pessoal do Projeto Meninos e Meninas de Rua, o pessoal dos metalúrgicos aqui do ABC, pessoal do PT também, estava engajado junto também, deu apoio para a gente realizar a primeira parada LGBT do ABC, que foi aqui em São Bernardo. A gente saiu ali da Praça Brasil, subiu a Frei Gaspar, virou na Marechal e parou na Praça da Matriz, onde houveram algumas apresentações, alguns discursos, todo o engajamento, né, a mobilização, e depois se encerrou. Então, foi um marco histórico também para a cidade de São Bernardo, para o ABC, para São Paulo, né, esse movimento, esse dia histórico na Lesp, que eu guardo o meu... eu não vou saber onde está, mas guardo o meu convitinho da Lesp até hoje. Essa aqui é minha mãe maravilhosa, que está sempre aí me acompanhando, que se não fosse essa mulher aqui, seria nem metade do homem que eu sou hoje, né? E aí, teve uma nota de agradecimento, que eu gostaria de ler um trecho aqui para vocês, depois, né, de toda essa luta, de todo esse cansaço mental, de todo esse nó na garganta, porque você vai debater você vai para a política, sabe quando você fica pensando na treta que você teve com seu amiguinho, o que você podia ter respondido? E é nível adulto, nível BO sério, sabe? Tipo, palavras rebuscadas, assim. Nossa, uma... E uma coisa que é importante eu dizer, que quem tem que fazer políticas públicas é quem é gestor público. Coletivo Prisma está fazendo o trabalho do Estado, gente. Tá? E tem gente querendo diminuir o Estado. Ai, que feio! Vamos estudar, gente. Pelo amor de Deus. Pessoal é formado na computação, no TI, nas engenharia, querendo montar política pública? Né? Você já viu algum filósofo desenvolvendo o teorema de Bhaskara, por acaso, meus amigos? Eu nunca vi, não. Então, né? Vamos estudar, vamos entender que a célula do intestino funciona no intestino, a célula do coração é do coração. Enfim, vou ler aqui o negócio, senão me empolgo. Por mais que os coletivos identitários, como a Prisma, fomentem as políticas públicas, estas só serão implementadas se os gestores se sensibilizarem e entenderem as nuances que envolvem inclusão através de ações afirmativas. A transfobia emanada pela sociedade não permite que a população trans sequer tenha direito a personalidades jurídicas, gente, o nome. A treta que está sendo para eu conseguir minha retificação, eu vou falar para vocês. Mentira, não vou não, senão é mais 1 hora de palestra. Ao nome civil, ao reconhecimento de identidade de gênero. No ciclo escolar básico fundamental, essas pessoas sofrem preconceitos, discriminações, frutos de todo um sistema de ensino baseado num padrão cisnormativo. Para quem não sabe o que é cisnormativo, que parte do pressuposto de que ser cis é normal. Então, de que nós nascemos alguma coisa. Nós nascemos homem ou nascemos... Isso é a norma, cisnormatividade. Que é uma falácia, porque gênero é um campo da sociologia e XX e XY é um campo da biologia, e aí as pessoas estão querendo misturar também de novo áreas do conhecimento, né? Não dá para você enfiar áreas do conhecimento no liquidificador, fazer um suquinho, uma vitamina, né? Enfim, por isso, sequer muitas vezes chegam no ensino médio. A exclusão se estende à família, em muitos casos na casa, na qual as pessoas vivem, se apresenta um ambiente insalubre e inóspito, pois são pouquíssimas as vezes os quais familiares demonstram empatia e compreensão. Mais um salve aí para minha mãe, rainha. A rua torna-se, assim, um ambiente hostil,
devido a violências psicológicas e físicas iminentes contra quem foge dos padrões vigentes. Por fim, o público e o privado se tornam ameaças e o vislumbre de pertencimento a algum lugar se torna cada vez mais distante. O direito à cidade, o acesso ao mercado de trabalho está intrinsecamente ligado à educação, ao respeito à personalidade jurídica destas pessoas. Não tem como a gente discutir meritocracia num contexto desse, gente. Tá? Tá ficando claro? Porque se tiver algum anarcocapitalista aqui... Mas isso não é só o suficiente, precisamos de uma mudança social e cultural desta sociedade e o fim do padrão biologizante, hegemônico, heterocis normativo e patriarcal, que é violento, excludente e destina as pessoas trans a um não lugar. Aliás, eu vou ser mais ousado, destina a um lugar chamado IML. Tá? Porém, toda luz tem sua sombra, toda sombra vai gerar uma reação da luz e vice-versa, assim em cima como embaixo. Não tem jeito, gente, são as leis universais. E toda dor gera um aprendizado. E toda essa luta gerou um legado. E aqui em São Bernardo, ó, tudo rimando, eu tenho orgulho de dizer que sou fundador da setorial LGBTQIAP São Bernardo. Aqui o Instagram, pessoal, vai lá seguir, aproveitar, abre o Instagram, vai lá, segue, tá? Nós estamos votando junto com outras setoriais de muita importância para a cultura do nosso município, como, por exemplo, a setorial Hip Hop, com a galera da Batalha da Matriz, engajadaça. Gente, esse povo não para. O que eles passaram e ainda estão, né? Coletivo, setorial Todas as Mulheres, setorial Povo de Matriz Africanas. Então, são várias frentes culturais engajadas nesse plano municipal de cultura. Nós queremos aproveitar essa janela de oportunidade que se abre aos olhos da política pública, porque o que acontece é que no último plano municipal, quando era a gestão do Marinho do PT, não foi aprovado, o plano foi vetado em última instância, né? O prefeito vetou. Hoje é muito interessante para a atual gestão da prefeitura, que no caso é do Orlando morando aqui do município, dizer que eles aprovaram e o PT não. Então, por mais sujo que seja esse jogo político, surge a janela de oportunidade. Então, é importante aí vocês darem um apoio para a gente, nem que seja lá seguindo no Instagram, curtindo a foto, compartilhando nos stories, ajuda bastante, tá, gente? E é isso, pô. Satisfação mil. E bora aí para as perguntas. Muito bem. Obrigado, Micael, pela sua fala. Temos aqui duas perguntas. Então, a primeira delas foi do Rodrigo, se não me engano, e é a seguinte: e como são os critérios para as pessoas trans conseguirem entrar nas cotas? Pois as faculdades são bastante burocráticas para aceitar o nome social. Imagino que as pessoas trans vão ter dificuldade de usufruir dessa conquista. Eu vou aproveitar e já vou engatar a próxima pergunta, porque talvez elas se correlacionem, tá, Micael? Então, uma, né, são os critérios para a pessoa trans entrar nas cotas. A segunda é a seguinte: você sabe se alguma universidade privada já tem cotas trans? Pergunto porque estudo na PUC São Paulo e temos um coletivo LGBTQIAP+, o Glamour, e acho que poderíamos lutar pelas cotas trans na universidade. Eu não sei, do final para o começo, né? Eu não sei se tem cotas já em universidade privada, porém, eu acredito que o não a gente já tem e vocês têm todo o apoio que precisar. Chama lá no Instagram do Prisma, que a gente discute, compartilha resoluções para vocês entenderem a linguagem,
das instâncias jurídicas ali da universidade, tem uma galera que tem uma puta experiência muito mais do que eu, que vai saber dizer melhor que eu, porém, eu acho que é possível, sim. Eu acredito, por se tratar de universidade privada, seja até mais fácil dialogar de determinada forma, sei lá, só se o dono for muito reaça, né? Porque quando você fala de universidade pública, existe toda a questão da gestão pública do poder, sabe? E aí rola a mesma coisa de eleição, entendeu? O debate é muito difícil, nossa, é muito difícil de você apresentar, né? Talvez aí, se a universidade privada tiver uma gestão mais, como não tem o fator político, né? Acho que pode ser até mais fácil nesse sentido, tá? Então, estudem aí, que eu acho que é legal. Questão do nome, muito bom. Realmente, eu passei por uma situação de extremo constrangimento na Universidade Federal, porque eu entrei na época ainda com meu nome morto, né? Eu não sabia que eu era um homem, ainda achava que era alguma coisa estranha, que eu já sabia que eu não era mulher, né? Eu achava, sei lá o que eu era, que eu achava que eu era, né? Sei lá. Então, eu fiz a mudança já dentro da universidade, então aí demorou muito mais. Porém, se você no dia da matrícula levar lá seus documentos e já tiver no seu nome social, não precisa estar retificado, tá? Pode ser só o nome social. Eles vão fazer a matrícula com o seu nome, entendeu? Só se você ainda não fez a retificação. Então, já fica a dica, se você quer entrar, quer fazer vestibular, tenta correr atrás do documento antes, porque aí você já matriculado já com o seu nome, não vai ter problema nenhum. Caso contrário, pode ter algumas questões, tá? Como aconteceu comigo. Critérios. Ainda a gente não tem uma banca avaliadora na UFABC, porém, a gente está discutindo já com o pessoal do IBRAT também, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, em São Paulo, né? Como que vai ser? Porque, assim, uma coisa é lógica. Tem que ser só pessoas trans na comissão de avaliação. E outra, não vai assim, mostra aí. Como assim, né? Tipo, a pior coisa, sabe? Eu acredito que tem que ser no papo, tipo, porque já teve, na UFABC, teve um homem cis, que depois a gente até descobriu que ele era afiliado ao PSL na época, tá? Que ele entrou e fez matrícula como se fosse trans, né? Como não tinha banca avaliadora, acabou passando, depois a gente foi atrás, desfez, foi mó BO também, foi mó BO, mas deu certo, né? No papo, então chega na pessoa e fala assim, às vezes a pessoa já tá com cispassibilidade, né? Fala assim, cara, como é que foi para você o nome social? A pessoa vai demonstrar uma emoção, sabe? Tipo, pergunta do nome morto, isso, e como é para você o seu nome morto, ouvir seu nome morto? Se a pessoa fizer, tipo, não é trans, tá ligado? Se a pessoa falar assim, nossa, mano, é mó fita, foi zoado o processo, a pessoa vai te relatar, ela vai querer abrir o coração, entendeu? Aquela questão do afeto, né? Então tem que ser algo mais voltado para esse lado, né? Não dá para você fazer a avaliação física, se a pessoa já tem cispassibilidade. Muito bem. Eu tenho uma pergunta, Micael. Antes tem um comentário aqui. Deixa eu achar aqui, da Marcela Luna. A Marcela diz o seguinte: o problema é que não há incentivo nas redes de educação. Eu sou uma mulher trans e estudante de biomedicina. Tenho bolsa 100% pelo ProUni, porém o acesso é apenas o começo. O maior problema é ter auxílio permanência no ambiente acadêmico. Não há. Já corri atrás. Então é importante pensar no acesso, mas também na permanência. Sim. Esse é um das nossas maiores lutas atualmente dentro da UFABC, porque naturalmente,
quando você coloca pessoas trans dentro da universidade, você vai colocar em xeque toda a estrutura da universidade que foi construída de forma cisnormativa. Então, é uma mudança que vai até do programa aceitar o campo de nome social para aparecer sei lá, no PDF, até a formação da pessoa ali, de utilizar pronomes e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente fez alguns cursos, o problema é que os cursos... foi aprovada uma disciplina no curso do Bacharelado de Ciências Humanas, porém, por conta dessas questões burocráticas, né, e dessas argumentações que convencem muita gente, a gente não conseguiu tornar essa matéria obrigatória do BCIT, que é de Ciências e Tecnologia. Então, só para humanas que ficou a matéria de estudo de gênero e sexualidade, né? Só que é obrigatória só para quem entrou depois que foi aprovado. Então, quem entrou antes, se não quiser fazer, aí tem esse problema, né? A pessoa que ela é intolerante, ela quer permanecer muitas vezes na intolerante. Rara é o caso que abre assim para o debate e tudo mais. Então, sim, nós estamos fazendo, e tem muita coisa a ser feito ainda, porém envolve uma transformação social, cultural muito mais profunda do que qualquer tipo de política afirmativa, que nesse caso de vulnerabilidade, eu chamaria de medidas paliativas, né? Então, para a gente mudar isso mesmo, a longo prazo, até é o que eu falei, a gente ser um ser político em todas as ações do nosso dia, porque a gente vai desencarnar e aí a gente ainda não vai ver essa mudança ter acontecido, gente. Vai demorar uns anos ainda para acontecer. Aproveitando sua colocação, minha pergunta tem a ver exatamente com isso, Micael. Como você sente, numa perspectiva mais ampla, né? Como, por exemplo, uma lei de cotas poderia ser desenvolvida no âmbito estadual ou federal, né? Como a criação de uma lei, como foi a das cotas raciais. Como você sente essa perspectiva? Você acha que ela pode estar no futuro próximo, principalmente por conta da mudança de representatividade que a gente vem enxergando, que apesar de pequena, mas já é relevante, né? Como as presenças das Éricas, né? Da Malunguinho e da Hilton, por exemplo, entre outras tantas pessoas, né? Lene Brioli, temos, enfim, se eu for tentar citar todas as pessoas agora, vão me escapar. Mas como você sente esse cenário no âmbito estadual e federal para, de fato, o desenvolvimento e a implementação de cotas no modelo das cotas raciais para pessoas trans? Nossa, maior orgulho, Érica Hilton, maior orgulho de ter votado nela como deputada também. Nossa, demais o trabalho dessa mulher, que é isso? Né? Gostaria de falar isso. E respondendo à pergunta, otimista, acho que sim, nós vamos ver mudanças muito bacanas, importantes para os próximos tempos. Esse último resultado de eleição renovou as esperanças, com certeza, sem dúvidas, muito embora o que eu disse de a gente desencarnar e ainda não ver a mudança zerada acontecer, sabe? De tipo, você é homem ou mulher, não é mulher trans ou mulher cis, é homem ou mulher, tipo, você é o quê? Sabe? Não tem mais essa diferença. É ser simplesmente pessoas, sabe? Assim, eu acho que vai demorar ainda. Mas a gente está na transição planetária, nós estamos nos plantando a semente agora. Então, agora a gente vai começar a ver muita coisa bonita acontecer, sim, e nós vamos fazer, nós estamos fazendo. É por isso que a gente está aqui agora, para fazer isso acontecer. Então, a minha perspectiva é otimista. Ótimo. Sim, veja, estamos aqui com 163 pessoas. Eu acho que isso já Oh, é uma bela de uma mudança de perspectiva. Não tenho dúvida disso. satisfação, família.
Olha só, o Rodrigo Barros está dizendo aqui também, em relação aos critérios, né? Como você estava contando antes, ele deixa uma pergunta que talvez seja também uma sugestão, né? Não seria importante deixar os critérios registrados no próprio regulamento das cotas para garantir tratamentos isonômicos com futuros alunos? Nossa, eu vou até anotar isso aqui, eu vou mandar no grupo do Prisma depois, e no do IBRAT. Critérios no regimento das cotas. Ótimo, obrigado. Sim, porque eu concordo contigo, né, em relação a gente olhar este horizonte, né, diria, de uma utopia, já que não estaremos aqui quando ele provavelmente vai se configurar, vai se efetivar, em relação a sermos todos tratados ou como homens ou como mulheres. Mas acho que ainda Ou não. vivemos justamente essa transição, né? Ou melhor, nem como homens ou como mulheres, mas como pessoas, né, deveríamos. Mas acredito que ainda é o momento de, sim, é importante fazer essa demarcação social, né? Para que nós possamos justamente ocupar os espaços e ocupar os espaços com a diferença. Sim, eu não, né, eu não me enquadro dentro de uma normatividade e por isso precisamos desenvolver políticas públicas para dar a permanência, os acessos às permanências e e colocar toda a máquina estatal a serviço de fazer essa compensação histórica, né? Tal qual tem sido feita com grande sucesso em relação às cotas raciais. Então, eu acho que essa semente, né, que vocês plantaram, o coletivo Prisma, ela certamente é uma semente que já está gerando novos frutos e que certamente vai gerar novas sementes que vão se propagar e acho que aos poucos a gente vai talvez até entender melhor como produzir essas políticas públicas, né? E como implementá-las num futuro próximo, espero. Então, fico imaginando que a gente ainda vive esse momento da importância de demarcar as diferenças, né? Não sei como você entende isso nesse momento. Total. É agora, sabe? É agora. É o dá ou desce, é o vai, não vai, é agora, gente. É agora. Não tem. Não tem. Essa galera aí que nasceu depois dos 2000, essa galera vai tacar fogo no mundo. Vocês vão ver, vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu não vou falar mais, senão eu me empolgo. Muito bem. Alguém gostaria de enviar mais alguma pergunta, gente? Eu já vou compartilhar aqui com vocês a lista de presença. Achei, falou, cadê os professores trans? Pois é. Pois é. Para Pois você é. ser professor na Universidade Federal do ABC, você tem que ter doutorado, cara. E aí, se 0,02 está na universidade, você imagina quantas pessoas trans têm doutorado. Sim, exatamente. É isso, né? A gente tem que conseguir criar uma rede de apoio, de sustentação, de inclusão que parta desde o ensino fundamental, pelo ensino médio, e vá fazendo essa escalonagem, né? De chegar também no ensino superior. Mas eu acredito muito que a promoção de formação, né? De profissionais da educação que estejam, né, que se identifiquem como pessoas trans, é um movimento importante, pelo que eu tenho acompanhado, né, pelo pouco que eu consigo acompanhar, nós somos pessoas limitadas em relação a conseguir absorver todas as informações que são compartilhadas, mas pelo que eu tenho acompanhado, há um grande número de doutoras e doutores que se identificam que se apresentam como pessoas trans, né, que são pessoas trans e que estão tendo uma produção acadêmica muito importante e que estão assumindo postos, né, em universidades importantes. Então, é bom a gente ficar também ligado nisso, para a gente também não ficar imaginando que nada está acontecendo, porque muita coisa está acontecendo. Tem muita gente aí batendo na ponta da lança e promovendo mudanças, né? Então, eu acho que uma fala como a sua aqui para a gente, eu acho que, como você diz, vem justamente aquecer o nosso movimento para nos iluminar os olhos, né? Como você apontou na foto. Porque assim a gente, de fato, se sente em irmandade, de fato percebe que coisas estão sendo feitas, né? Que apesar de talvez uma mídia oficial
ocultar ou não divulgar essas ações, elas estão acontecendo. E são essas redes que nós queremos criar aqui, de transmissão dessas informações, é que nós queremos fortalecer, para que nós saibamos que sim, muita coisa está sendo feita e mais coisa ainda precisa ser feita. Como que eu posso contribuir nessa luta? Sim, é isso aí. É isso aí. Bom, gente, estamos chegando aqui aos finalmentes. Eu quero agradecer enormemente, Micael, pela sua fala, pelo material que você preparou para nos apresentar. Aqui tiveram muitos elogios ao longo da sua fala, de falas necessárias, de gente que já está se tornando fã de carteirinha aqui do NUJE. Então, eu só tenho a te agradecer enormemente, agradecer também a Shari, que fez essa curadoria, fez todo o contato, fez toda a parte burocrática para ter você aqui conosco. E o espaço está aberto quando você quiser, quando você sentir necessidade, quando você quiser sugerir outras pessoas para virem aqui conversar conosco, quando você quiser nos convidar para estar aí com vocês, nossas portas e nossos canais estão abertos. Então, abro aqui um espaço para suas palavras finais, agradecendo mais uma vez a sua presença. Estou vendo aqui as mensagens do pessoal. Que emoção, gente. Nossa, é bom, porque eu me sinto importante, sabe? Isso é muito importante. E você é extremamente importante. Entendeu? E somos importantes. E essa palestra é sobre a importância da nossa importância. Gente, palavras finais, só agradecer aí. Quem quiser, segue lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui para vocês. Segue lá. Mano Metralha. Tem meu Instagram profissional também, quem se interessar, tá? É Micael Astrologia, vou deixar aqui também, ó. Ponto Astrologia. Vai lá. E vamos trocar ideia, Coletivo Prisma, também tem o Instagram do Prisma lá também, né? Tem todos os Instagrams? Tem? Enfim. Lá no nosso Instagram, no Nuge, a gente publicou todos os contatos do Micael, também do Coletivo Tá. Prisma. Então, vocês conseguem seguir, vocês conseguem aí, se vocês seguirem o nosso Instagram, vocês também conseguem acessar essas informações. Eu disponibilizei aí o meu Instagram também, ManuelFBC. Quando quiserem conversar, quiserem propor coisas, estamos por lá. Por favor, entrem em contato. Fechou. Então, é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela presença de todas as pessoas aqui. A todos, todos e todas. Obrigado, Micael. Obrigado, Shari. E dia 1º agora, dia 31, deixa eu só ver aqui, deixa eu colocar aqui a nossa agenda na telinha, para vocês já colocarem na agenda o nosso próximo encontro. Então, hoje nós tivemos, né, a abertura, 29, dia 31, nós teremos uma fala com Paula Araújo, da Casa Neon Cunha, População LGBTQIAP+, em situações de vulnerabilidade e rua. Outro assunto extremamente importante para a gente discutir nesses tempos tão loucos que temos vivido, não é? Então, fica aí nosso convite para vocês estarem conosco na nosso próximo encontro. Então, beijos, uma boa noite para vocês, bom início de semana, um bom mês de orgulho LGBTQIAP+, e vamos para as nossas lutas e vamos viver com orgulho, que é isso que nós precisamos e é isso que nós merecemos. Então, beijo grande no coração de vocês. Só uma dúvida. Vocês vão postar no YouTube depois? Como é que vai ser? Depois essa gravação vai para o YouTube. Top. Tá bom? E aí nós compartilhamos e marcamos vocês. E as horas nós lançamos depois também, tá, gente? Mas dá um tempinho para a gente, que a gente tem uma demanda bem grande. Até meados de junho a gente posta as horas todas. Beijo grande. Vou encerrar aqui, fechando minha câmera, meu microfone e fechando a sala. Beijo. Tchau, tchau.